Olá pessoal, como vocês estão? O vídeo de hoje não é o que eu tinha planejado para essa semana. O que eu tinha planejado era fazer um vídeo sobre simplificação e como decompor imagens em formas para facilitar no processo do esboço. Mas esse período está sendo meio corrido para mim. E como eu não queria deixar o canal tanto tempo sem nenhuma atualização, eu decidi fazer um vídeo mais rápido e fiz essas duas pinturas pequenas num bloco de aquarela que eu andava querendo testar para postar aqui para vocês. Eu comentei antes que eu tinha comprado um bloco da marca Fabriano, que não era um dos papéis mais caros da marca, mas era de uma qualidade maior que o bloco Montival. Então, eu já acabei com esse bloco da Fabriano, eu já usei todas as folhas. E o bloco que eu estou usando no vídeo de hoje foi o que eu comprei para servir esse mesmo propósito, para substituir esse bloco da Fabriano. Se é um papel que não fosse muito caro, mas que aguentasse mais atrito e água que o Montival. Eu acabei optando por comprar o papel Harmony, da Hahnemühle, mas até agora eu só fiz essas duas pinturas nele, então esse vídeo não é uma resenha, ela não é nada desse tipo. Uma coisa que eu já posso dizer, no entanto, sobre esse papel é que ele aceita bem o atrito da borracha. Alguns papéis de aquarela, se você apagar muito, você acaba danificando a superfície. Então é sempre mais seguro fazer seu esboço em um outro papel e transferir o desenho final para o seu papel de aquarela. Mas eu esbocei diretamente no papel da Hahnemühle, nesse papel de hoje, com o lápis da Kohl Erase, e mesmo assim ele não pareceu ter sido afetado, nem mesmo na área do focinho do primeiro retrato que eu apaguei e redesenhei algumas vezes, então ele sobreviveu bem a esse atrito. Em termos de aquarela, eu estou usando o Ultimate Mixing Set da Daniel Smith, sobre o qual eu já falei aqui no canal antes. Uma coisa que eu notei, que não tem nada a ver com os meus materiais, é que quando eu ainda estava aprendendo a lidar com a aquarela, e ainda me sentia bem desconfortável com esse material, eu tinha uma tendência de tentar pintar cada uma das áreas de uma vez só. Ou seja, aplicar a cor já certa na intensidade que eu queria e por cima só colocar uma sombra quando eu queria ou um detalhe sem fazer muitas camadas com a tinta. Mas agora que eu já me sinto muito mais confortável, o meu trabalho ali acaba sendo muito mais baseado em construir meus tons e cores em camadas, mais gradativamente. Talvez porque eu não tenha tanto medo de continuar mexendo na minha pintura e acabar estragando ela. Eu tenho um pouco mais de confiança para realmente ir devagar e estabelecer os meus tons com cuidado. Bom, por hoje é só, pessoal. Eu espero que meu próximo vídeo já seja sobre o esboço, ou pelo menos algo mais bem estruturado e mais longo que o vídeo de hoje. Mas, mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!